Busca por reduzir espera por cirurgias eletivas e fala sobre o meio ambiente marcaram os últimos dias aqui na Câmara. Integrantes da Comissão Especial de Enfrentamento às Dificuldades Relacionadas ao Sistema GERCOM participaram de reunião de trabalho na Assembleia Legislativa. A comitiva de Novo Hamburgo, integrada por 7 vereadores e gestores da saúde, denunciou o drama de pacientes que necessitam de cirurgias eletivas e consultas especializadas. Como parte da Semana do Meio Ambiente, o secretário Ráfaga Fontoura participou da sessão e comemorou a extensão da coleta seletiva a todos os bairros da cidade. Em 2022, Novo Hamburgo dispôs cerca de 51 mil toneladas de resíduos no aterro sanitário em Minas do Leão, quantidade que pode ser reduzida se cada indivíduo, empresa ou instituição separar os materiais que são descartados. Os temas discutidos pelo Poder Legislativo de Novo Hamburgo na última semana você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente. Três projetos foram aprovados pelos vereadores. Vou conversar agora com o repórter Chico Caselani, que vai nos falar sobre as propostas apreciadas em plenário. Oi, Chico, nos fala sobre os PLs e as mudanças na legislação. Oi, Dani. Bom, um dos projetos de lei que eram mais esperados, né, que era uma demanda que era seguidamente tratada nas reuniões de Comissão de Educação, foi a aprovação do projeto de lei número 20, enviado pelo Poder Executivo, que estabelece a gratificação de difícil acesso para professores e funcionários das escolas municipais de Lomba Grande, né? Então, essa gratificação, que é um acréscimo mensal no valor de R$400, o valor próximo a R$400, que serve para fazer então esse deslocamento dos servidores até as 6 escolas de educação básica do bairro Lomba Grande, né? A princípio, segundo o Executivo, as EMEIs do bairro ainda não serão contempladas porque elas estão sob gestão de uma entidade privada, né? Então, por enquanto, apenas as 6 EMEBs do bairro serão contempladas. Estima-se que mais de 100 profissionais serão beneficiados com essa medida. Uma emenda apresentada pelo líder de governo, o vereador Ricardo Ritter Ica, também incluiu o Centro de Educação Ambiental Ernest Sarlé. Então, além dessas escolas, o Centro de Educação Ambiental também fará parte e os servidores que lá trabalham também serão beneficiados com essa gratificação de difícil acesso. Outro projeto do Executivo que foi aprovado aqui na Câmara foi o PLC número 3, de 2023, que define os valores de multas para infrações ao Código de Posturas. O Código de Posturas, que foi totalmente revisado pela Câmara no final de 2020, previa que o Executivo estabelecesse parâmetros para as multas, e foi isso que o Executivo fez agora. As multas variam de R$ 436 a R$ 43.600. Claro, né, esses valores variam conforme a gravidade dos casos, e também o Executivo colocou no projeto, né, de que a dosimetria vai ser regulamentada por decreto, né? Então ainda não tem certinho se para tal infração será aplicado tal valor. Isso ainda não está definido, mas foram criados então parâmetros mínimo e máximo para a aplicação das multas. O outro projeto de lei aprovado é um projeto de lei de iniciativa de vereador. É o PL 17, do vereador Raizer Ferreira, que dá o nome de Daniel Dourado Premaor. Vai se tornar, na verdade, Largo Daniel Dourado Premaor, o canteiro central da Avenida 1º de Março, entre as ruas Oswaldo Aranha e 3 de Outubro, próximo à pista de eventos. O Largo, então, fará homenagem a um cidadão hamburguense, né, que tem... Ele é técnico em Química, trabalhou durante sua vida inteira no polo petroquímico em Triunfo, mas tem sua ligação em Novo Hamburgo com causas sociais e principalmente com a promoção da cultura dos carros antigos aqui na cidade, né? Ele foi fundador da Top Classic, foi ex-presidente do Veteran Car Club e também um dos idealizadores da Expo Classic. Então ficou essa homenagem, foi aprovada por unanimidade aqui na casa, homenagem a Daniel Dourado Premaor. Tá certo, Chico. E alguma matéria começou a tramitar nos últimos dias? Sim, um outro projeto de lei de vereador passou a tramitar aqui na casa, que é o PL 25,
apresentado pelo vereador Gustavo Fink. O PL, inclusive, já foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e pela Comissão de Obras e já está apto para ir a plenário. A definição das datas ainda será definida durante as reuniões de líderes, né? Então ainda não tem as datas para as votações em plenário, mas o projeto já avançou pelas comissões. O PL 25 ele quer regularizar a instalação de parklets em vagas de estacionamento nas calçadas. Porque o que existe hoje, né? No final da última legislatura foi aprovado a instalação de parklets em Novo Hamburgo, né? O que são esses parklets? São aquelas plataformas, normalmente de madeira, né? Mas também podem ser feitas de outros materiais, que elas ficam em áreas contíguas às calçadas. Elas funcionam como extensões das calçadas sobre vagas de estacionamento em ruas e avenidas da cidade. O que o vereador sugere agora é que também seja possível a instalação desses parklets em vagas de estacionamento obrigatórias em calçadas. Então, alguns estabelecimentos comerciais que têm aquelas vagas de estacionamento em frente, né, ao estabelecimento, para que eles possam utilizar algumas dessas vagas para fazer essa instalação dos parklets, que são esses espaços de convivência, né? Normalmente se colocam cadeiras, bancos, guarda-sóis, para que as pessoas tenham um ambiente, para que os estabelecimentos, né, tenham um ambiente maior ali de convivência e recepção aos seus clientes. Tá certo, Chico. Obrigada pelos esclarecimentos e até o próximo programa. Lembrando, né, que os projetos podem ser acessados no nosso sistema de apoio ao processo legislativo. Até lá! A Câmara aprovou moção de repúdio ao governo federal pela recepção ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A autoridade participou de um encontro em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros 9 líderes de países sul-americanos. A recepção concedida ao político venezuelano gerou discussões pelo país. Contrário à postura adotada pelo Palácio do Planalto, o vereador Reiser Ferreira redigiu o texto. Conforme o autor, Maduro é uma figura conhecida por seu histórico antidemocrático e por seu regime autoritário. A proposta gerou grande debate em plenário e foi aprovada por 12 votos a 1. Também por meio de moção, a vereadora Tita prestou reconhecimento ao pesquisador Frederico Duarte Garcia, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. O cientista foi indicado ao prêmio Euroinovação na Saúde pela criação de uma vacina contra a dependência em crack e cocaína. Batizada com o nome de Kalishkoka, o imunizante promete ajudar no tratamento de usuários das substâncias. Para Gerson Petef, que também é médico, a descoberta pode futuramente render um prêmio Nobel devido à importância e repercussão na saúde pública mundial. Gustavo Fink apresentou moção de aplauso ao atleta Vinícius Júnior pelo desenvolvimento de projetos educacionais em escolas públicas. A iniciativa deve beneficiar em breve a Escola Municipal de Educação Básica Professora Adolfina de Fenteler, no bairro São José. Premiado no ano passado como uma das melhores escolas do mundo, a EMEB receberá um centro de tecnologia base, espaço inspirado em estádios de futebol e que será equipado com smartphones, tablets, computadores, TVs, puffs e gramado sintético. Essa é a primeira ação do Instituto Vini Júnior, no Rio Grande do Sul. Por fim, Felipe Cumbral enalteceu a operação realizada pela primeira Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, que resultou na apreensão de mais de R$200 mil em drogas. A equipe, coordenada pelo delegado Tarcísio Kaldbach, apreendeu 25 volumes de cocaína, 76 de maconha, 59 pedras de crack e mais de 80 comprimidos de êxtase. Os policiais localizaram as drogas após câmeras de monitoramento captarem as substâncias sendo jogadas por um motociclista. O destino do material seria o endereço localizado na estrada Presidente Lucena, em Novo Hamburgo. O projeto que trata da regularização fundiária foi tema de manifestação da comunidade na tribuna. Confira esta e outras participações nas sessões com a repórter Eduarda Souza.
Oi, Dani. Representando 12 entidades habitacionais entre associações de moradores e cooperativas, Márcia Alcântara utilizou a tribuna da Câmara de Novo Hamburgo durante a sessão plenária desta segunda-feira, dia 5, para externar a discordância dos movimentos quanto ao projeto de lei complementar de número 4 de 2023. Elaborada pela Prefeitura, a proposta regulamenta a alienação e venda direta de áreas públicas para fins de regularização fundiária urbana, REURB. O texto tramita no Legislativo desde o início de abril. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Enio Brizola, do PT, manifestou a sua solidariedade à comunidade ainda não regularizadas na luta por moradia digna. Está tramitando uma questão aí que vocês estão vindo falar bastante da REURB-E, a REURB-S, é um projeto de lei complementar, número 4, de 4 de abril, que ela está passando na Casa Legislativa. Eu não sei quando ela vai vir à votação, mas essa lei ela tira totalmente a disponibilidade das associações, a fala dessas associações. Ela coloca o poder de venda, de alienação, de análise, de critérios só no poder público. Então, ela desmerece o terceiro setor, ela desmerece as associações, ela desmerece as cooperativas, e a gente pede encarecidamente para vocês olhar com carinho. Cristiano Koller, do PTB, parabenizou o trabalho empreendido pelas cooperativas habitacionais. O presidente da Comissão Especial de Habitação e Regularização Fundiária e Cooperativas de Moradia, Raizer Ferreira, do PSDB, externou seu apoio ao trabalho das associações de moradores. Conforme anunciado na segunda-feira, dia 5, a data marca o Dia Mundial do Meio Ambiente. A coleta seletiva passa a atender todos os bairros da cidade. A conquista foi comemorada pelo titular da pasta, Ráfaga Fontoura. Presente na sessão desta quarta-feira, dia 7, a convite do vereador Raizer Ferreira, do PSDB. Raizer destacou também a importância da preservação e conscientização ambiental. Diante dos desafios que enfrentamos em relação ao meio ambiente, é fundamental compreendermos a urgência de agir de forma efetiva para garantir o processo sustentável, disse o autor do requerimento. Ao ocupar a tribuna, Fontoura falou sobre a expansão do sistema de coleta seletiva de resíduos para 100% de todo o município após a inclusão dos bairros que não possuíam o serviço: Alpes do Vale, Dil, Roselândia, São Jorge e São José. Engenheiro ambiental e consultora comercial da Companhia Rio-Grandense de Valorização de Resíduos, Luísa Lambi, também subiu à tribuna e disse que a população não pergunta para onde vão seus resíduos, ressaltando que estes materiais têm valor. A profissional explicou o funcionamento do aterro sanitário localizado em Minas do Leão, uma obra de engenharia projetada, construída e operada para que nenhum subproduto de decomposição dos resíduos polua os rios e lençóis freáticos e o ar. A nossa responsabilidade como consumidores, ela começa lá na prateleira, quando a gente escolhe comprar um produto. Mas ela não acaba quando a gente consome esse produto ou quando a gente coloca aquele saquinho de lixo lá no container ou na lixeira. A nossa responsabilidade, pessoal, ela acompanha todo o ciclo de vida do produto. Mas será que todos nós estamos assumindo essa responsabilidade? Estiveram presentes também a diretora de limpeza urbana, Cristiane Hermann, a diretora de proteção ambiental, Maia Ruschel, e a diretora de licenciamento ambiental, Jéssica Van Enck. Os vereadores Enio Brizola, Darla Oliveira, Ricardo Ritter, Ica e Felipe Cumbrão se manifestaram parabenizando as trabalhadoras e trabalhadores do meio ambiente e das cooperativas e ressaltou a importância da coleta seletiva no município. Você pode acompanhar o roteiro da coleta no site da companhia, crvr.com.br. No final de maio, a Prefeitura de Novo Hamburgo entregou à Câmara Municipal a sua proposta de reposição inflacionária para os salários do funcionalismo. O índice definido foi de 5%. Contrário ao percentual apresentado, a presidente do Sindicato dos Professores Municipais, Sindiprof-NH, Luciana Martins, ocupou a tribuna durante a sessão plenária da última quarta-feira, dia 7, e apontou o suposto descumprimento à lei local, que regra a revisão anual das remunerações dos servidores. A sindicalista sublinhou que os salários e subsídios devem ser atualizados no mês de abril, mas que isso não vem ocorrendo desde 2020. O Sindiprof
vem até essa casa aqui, uma casa legislativa que tem por um dos princípios fiscalizar o Poder Executivo. E a gente vem até essa casa fazer uma denúncia de que o município de Novo Hamburgo possui uma lei municipal 1306 de 2005. No artigo 1º, ela determina que as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais, dos poderes executivo, do poder legislativo, das fundações, das autarquias, devem ser atualizados no mês de abril. E me parece não ser novidade para essa casa e para nenhum vereador e para nenhuma vereadora, e talvez os vereadores, alguns não se fazem presente hoje, até por ter muita ciência de que a prefeita municipal, Fátima Daut, no ano corrente de 2023, assim como em 2022, assim como em 2021, assim como em 2020, vem reiteradamente não cumprindo essa legislação municipal. Eni Brizola, do PT, manifestou a sua solidariedade ao pleito, reforçando considerá-lo merecido e com previsão legal. No domingo, dia 11, marcou o Dia do Pastor Evangélico. Em alusão à data, a Câmara de Novo Hamburgo abriu espaço na segunda-feira, dia 12, para o pronunciamento do presidente do Conselho de Pastores da cidade, Volney Ferrari, a convite da vereadora Lourdes Valim, do Republicanos. O religioso ressaltou a importância da reunião de pastores para destacar a obra de Deus. Os pastores Volney Ferrari, Ineuci e o apóstolo Caio subiram à tribuna para agradecer a homenagem. Essas foram as tribunas das últimas semanas. Dani? No próximo bloco, vereadores buscam melhorias na marcação de exames e cirurgias eletivas e ainda entidades discutem plano diretor no Legislativo. A minha origem, a cor da sua pele, a minha religião, a sua condição físico-mental, a minha idade, o seu gênero e a minha orientação sexual são a fonte da nossa riqueza. Uma sociedade justa e igualitária depende da valorização e do respeito à diferença. Ser diferente é legal. Um movimento de celebração e respeito à diversidade. Informe-se. respeiteadiferença.mpf.mp.br. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. A Câmara participou do 37º Encontro Brasileiro das Escolas Legislativas e de Contas. O evento reuniu dirigentes de diversas cidades do país entre os dias 14 e 16 de junho no Mato Grosso do Sul. O encontro reúne as escolas de todo o Brasil, tanto do Legislativo, assembleias, câmaras, como escolas dos tribunais de conta. E nesses encontros, o mais importante são as experiências que as escolas levam e apresentam, e outras escolas aí conseguem aproveitar relatos dos projetos e terem também ideias para poder executar nos seus municípios, nos seus estados.
Em relação à educação legislativa, a gente vê que várias escolas realizam projetos, né, que buscam então aproximar o legislativo ou os tribunais de contas dos cidadãos, né, para que esses cidadãos conheçam então essas instituições e também participem, né, das atividades, realizem atividades não só de capacitação, mas também nessas atividades voltadas para estudantes, né, que os alunos também façam um reconhecimento dos locais, né, vivenciem mesmo, né, as atividades que são realizadas. Então, assim, para a formação do cidadão, né, eu entendo que essa vivência, né, a gente faz aqui no Vereador Mirim, que a parte mais importante, né, a etapa mais importante, né, do projeto realmente é a visita, né, onde eles vivenciam como funciona o legislativo, o que faz um vereador e como eles também podem se inserir nesse processo, né, e nesse processo de não só legislativo, mas também de construção de políticas públicas, né, que eles se entendam também como participantes, né, como atores desse processo. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 2 projetos de lei. PL 19 do Executivo revoga a Lei Municipal número 446 de 2000, que implanta o Programa Municipal de Esgotamento Simplificado de Novo Hamburgo. De autoria de Gustavo Fink, o PL 25 altera a lei que regulamenta a instalação e o uso de extensão temporária de passeio público denominada Parklet. O texto encaminhado pelo vereador autoriza agora a instalação em vagas obrigatórias de estacionamento em calçadas. A Comissão de Obras também apreciou as propostas e deu parecer favorável aos 2 projetos. Coube à Comissão de Meio Ambiente somente a análise do PL 19, tendo recebido a aprovação desse colegiado. Já a Comissão de Direitos Humanos deu aprovação para o prosseguimento legislativo do projeto de lei 16, de autoria da vereadora Tita. O texto institui na cidade o uso do colar de girassol, acessório que ajuda a identificar pessoas com deficiências não visíveis ou ocultas. A COJUR, COFIN e COSP aprovaram também 3 projetos de lei que tratam do reajuste anual do auxílio alimentação dos servidores ativos vinculados à administração direta, dos servidores da Comusa e do Poder Legislativo. Agora as matérias serão pautadas para deliberação em plenário. A COJUR também se pronunciou sobre outros 4 projetos. PL 15, de autoria de Fernando Lourenço, foi arquivado por ser tema de iniciativa exclusiva do Executivo. Sobre os projetos de lei 28, 29, de autoria de Gustavo Fink, e o projeto de lei 30, de Cristiano Kohler e Gustavo Fink, a COJUR decidiu notificar os autores para que apresentem documentações acessórias. Após pedido de representantes de entidades nas áreas de construção civil, engenharia e arquitetura, a comissão especial criada para tratar da revisão do Plano Diretor Urbanístico Ambiental transferiu para o dia 8 de agosto a audiência pública que será promovida pelo Poder Legislativo. Sob a condução do presidente do colegiado, Gustavo Fink, os profissionais discutiram a proposta no plenário da Câmara. Representantes do Sinduscom entregaram documento ao término do encontro com os pontos que gostariam que fossem revistos e alterados na proposta do plano diretor, elaborada com base em estudo técnico da Urbitec Engenharia, Planejamento e Consultoria, empresa curitibana contratada pelo Poder Executivo. Entre as questões apontadas estão tornar facultativas as vagas de estacionamento e manter a permissão de contabilizar áreas de preservação permanente como área verde obrigatória. Outros assuntos sujeitos à contestação são áreas computáveis e não computáveis, subsolos, afastamentos, fruição pública e corredor histórico. Sem revisar seu plano desde 2010, Novo Hamburgo deu início à reformulação em junho de 2022. O plano diretor é a lei que determina como o município vai crescer e se desenvolver para direcionar o futuro da cidade. O Estatuto das Cidades prevê sua revisão a cada 10 anos. 7 integrantes da Comissão Especial de Enfrentamento às Dificuldades Relacionadas ao Sistema GERCOM participaram de uma reunião de trabalho com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa.
Os vereadores Darlan Oliveira, Gerson Petef, Ito Luciano, Lourdes Valim, Raizer Ferreira, Ricardo Ritter e Semilda Tita se manifestaram no período dos assuntos gerais da comissão para falar sobre as dificuldades enfrentadas em Novo Hamburgo com o gerenciamento de consultas. O grupo foi recebido pelos deputados estaduais Cláudio Tachi, Dr. Tiago Duarte, Matheus Gomes e pelo presidente do colegiado, Neri Carteiro. A comitiva de Novo Hamburgo, integrada por vereadores e gestores da saúde, denunciou o drama de pacientes que necessitam de cirurgias eletivas e consultas especializadas. De acordo com a gerente de regulação de Novo Hamburgo, Silvana Carvalho, há casos em que pacientes ficam anos na fila, são chamados para atendimento, mas a referência declara impossibilidade técnica para dar prosseguimento e ele volta para a fila em outra referência. Entre as situações relatadas estão de um paciente que esperou 11 anos por uma cirurgia de prótese e de outro que aguarda 3 anos para fazer a retirada de pedras na vesícula. O agendamento é feito pelo Estado em resposta às solicitações das Secretarias Municipais de Saúde. Um médico regulador dá prioridade aos casos mais graves e urgentes, não apenas à ordem de entrada dos pacientes no sistema. A Comissão Especial de Habitação, Regularização Fundiária e Cooperativas de Moradia participou de reunião com a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira, a diretora Andiara Zanella e o diretor de projetos técnicos Luiz Bart, para averiguar o trabalho da secretaria no processo de regularização fundiária em Novo Hamburgo. O presidente da Comissão Especial, Raizer Ferreira, disse que o colegiado quer trabalhar junto ao Executivo para a solução de impasses burocráticos que dificultam a titulação de áreas urbanas. Tramita na Câmara um projeto de lei complementar que regulamenta a alienação e a venda direta de áreas públicas para fins de REURB. O texto acompanha a Lei Federal 13.465 de 2017 e possibilita que os ocupantes dos imóveis possam realizar o pagamento em até 360 parcelas, tendo o valor e o prazo variando conforme a renda familiar. A Escola do Legislativo e Interlégios vão promover 4 dias de capacitação na área de comunicação integrada. O evento acontece entre os dias 27 e 30 de junho, das 9 ao meio-dia, na sede da Câmara. A oficina gratuita e oferecida em parceria com o Instituto Legislativo Brasileiro, órgão do Senado Federal. O curso é voltado a parlamentares e servidores de câmaras e de outros órgãos públicos do Estado. São Francisco de Paula busca inspiração na rede Laço Lilás para fortalecer serviços de atendimento à mulher. A iniciativa de agregar instituições hamburguenses voltadas ao atendimento às vítimas de violência tem servido de inspiração para outros municípios. Na última quinta-feira, servidores da Prefeitura de São Francisco de Paula participaram de reunião virtual com representantes de algumas das entidades que compõem o coletivo para conhecer detalhes sobre a organização e o funcionamento do grupo. A videoconferência foi coordenada pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo. Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara e por meio das nossas redes sociais e assistir a esse e demais programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo Câmara Notícias.